dando prosseguimento à nossa aula de Mesopotâmia, e para dar uma conclusão a essa aula, falaremos agora sobre os acontecimentos pós-crise do bronze e advento da Idade do Ferro, né? Recuperando um pouco os temas da última apresentação, temos que nos lembrar que trabalhamos os sumérios, os acadianos e os amoritas ou paleobabilônicos, né? É, lembrando aí que foi pontuada principalmente a dinâmica no terceiro milênio antes de Cristo, né, de centralização, principalmente perpetrada aí, encaminhada pelos acadianos, né, quando você tinha várias cidades-estado que tinham diferentes administradores, sejam eles teólogos, fossem eles também chefes políticos, como a gente viu naquela estela dos abutres, relacionada à cidade de Lagash. Temos que esses chefes políticos locais eram conhecidos como Ensi, E-N-S-I, ao passo que esses reis centralizadores, como foi o caso do Sargão, que centralizou todo esse reino da Acádia, eles eram conhecidos como Lugal, L-U-G-A-L. Então, há uma diferença entre os governadores locais, os Ensi, e os Lugal. Tá? Também comentamos sobre a importância do comércio e a importância da unificação legislativa, jurídica, que já tinha sido conduzida pelos acadianos, mas foi plenamente desenvolvida pelos amoritas ou paleobabilônicos, com uma expressão muito importante do chamado Código de Hammurabi, né? Vamos lembrar que os comerciantes, também conhecidos como dangar, esses comerciantes, eles eram normalmente personagens ligados ao Estado, e o regime de propriedade, principalmente no Estado centralizado, permitia uma maior diversidade, permitia a existência da propriedade privada ao lado da grande propriedade palaciana, né, que era a grande maioria dessa propriedade, e o usufruto da terra, que não era propriedade, por parte das comunidades aldeãs. Bom, por que que foi feito então uma pausa, né? Foi feita uma pausa nesse período do fim do Império Paleo-Babilônico, do Império Amorita, né? E da sua dominação e o início da chamada Babilônia Cassita. Primeiro, uma coisa que deve ser registrada: a Babilônia Cassita já registra, já apresenta no seu funcionamento, por exemplo, a tecnologia do uso dos carros e do uso de cavalos propriamente, né? A gente vai ver sobre como esse processo vai ser extremamente relevante, o uso de carros e cavalo, principalmente na questão das guerras, né? E isso condiciona aqui. Opa, houve um problema aqui no vídeo. Deixa eu... Isso condiciona Mesopotâmia. Vou abrir uma nova janela para a gente não perder a nossa referência no mapa. Pronto. Voltando. Então, essa Babilônia Cassita, ela acaba tendo uma proeminência dos cavalos, dos carros, e isso destaca esse setor da cavalaria, até então muito pouco, né, até a queda pelos assírios, propriamente ditos, né, pelo Império Médio Assírio. Bom, como a gente viu, há uma divisão muito pronunciada entre a alta Mesopotâmia e a baixa Mesopotâmia, né?
particularmente ficou estudando mais a Baixa Mesopotâmia na última sessão, mas agora vamos falar um pouquinho mais também dessa Alta Mesopotâmia. Enfim, os assírios, ligados a essa Alta Mesopotâmia, né, é, eles, como vocês conseguem constatar aqui, como o povo, já existem registros dos assírios desde o ano 1800 a.C. Vejam, os assírios ocupavam um território, talvez esse não seja o melhor mapa para representá-lo, esse tem aqui essa representação de uma maneira mais precisa. Os assírios, eles ocupavam principalmente essa cidade aqui de Assur. Aliás, o deus Assur, identificado com o nome também da cidade, enfim, era a principal divindade assíria. Né? Então, eles próprios chamavam, se reconheciam como Assur. Né? Aqui vemos a cidade de Assur, Nínive, e há uma terceira cidade aqui que forma um triângulo, e aí, é, enfim, esse triângulo dessas três cidades, infelizmente esse mapa não registra essa terceira cidade, né? Mas esse triângulo entre essas três cidades era o epicentro do Império Assírio. Mas eu vou falar antes dele se tornar império. Né? Em 1800, propriamente dito, a gente tem a, entre 1800 e 1300, mais ou menos, esse período muito pouco relatado da história da Síria, porque é um período de realmente pouca atividade, também pouca atividade escrita, inclusive. Né? Mas a partir dos anos 1300, os assírios que tinham no reino de Mitanni, é um reino muito pouco comentado, deixa eu ver se o outro mapa tem a localização do Mitanni. Não, não tem, mas o Mitanni fica mais ou menos por aqui, nessa dobrinha do Eufrates aqui. Aqui ficava o grande estado do Mitanni. Mitanni, na época, era um grande império. Né? Então, esse império dos Mitanni, ele era um império que impedia um pouco os assírios de fazerem, né, uma expansão, alguma coisa do gênero. Inclusive, esses assírios do Médio Império Assírio estavam muito ligados a esse império, estavam ligados, inclusive, tinham que pagar tributos para o Império do Mitanni, o que incomodava fortemente esse pessoal do Médio Império Assírio. Né? E aí, esse pessoal do Médio Império Assírio vai conseguir, vai ter condições de se rebelar contra essa dominação dos Mitanni, principalmente quando há uma grande instabilização lá nesse reino Mitanni, e aí esses assírios conseguem efetivamente, é, enfim, acabar com a sua situação ali de dominados. Né? Vamos lembrar também que aqui existe o grande império do Hatti, o império dos Hititas. Então, os assírios estavam contidos entre os Hititas e os Mitanni, mas nesse médio império, os assírios até conseguiram algum respiro, chegaram a essa região aqui de Ugarit, deixa eu ver se no outro mapa está localizada Ugarit, Ugarit está aqui, chegam, tomam algumas coisas aqui desse médio, essa média província de Ugarit, Ugarit onde vai se registrar o culto ao deus Baal, né? E aí nesse médio império eles têm uma leve expansão, mas depois há uma retração. A que se deve esta retração do final do Médio Império? É justamente a tal da crise do bronze tardio, sobre a que eu estou mencionando. Né? Essa crise do bronze tardio, ela vai atingir diferentemente os estados. Nessa época dessa antiguidade, você tinha conformações diferentes dos estados. Veja, você tinha os grandes estados egípcio, hitita, Mitanni e pode-se dizer agora assírio. Né? Os Mitanni eles foram contidos, eles foram mais para baixo, mas você tinha esse grande império dos Mitanni. É, esses são os grandes grupos, as grandes potências. Né? Mas
a partir de um determinado momento, né, principalmente entre os séculos é, 14, 12, é, não, mais, 1400, 1200 antes de Cristo, uma coisa assim, né, séculos 14, 12 antes de Cristo, a gente tem uma grande desarticulação, tanto dos grandes estados, esses quatro grandes impérios que eu comentei, quanto até dos grupos médios e até dos pequenos. Então, quem que seriam os estados médios? Seriam o estado de Ugarit, o estado de Alepo, que fica mais ou menos por aqui na Síria atual, Gaza, né, atualmente aqui, é, a cidade de Kadesh também é um grupo médio, um estado médio, né? E estados pequenos, né? Você tinha pequenas unidades aí que eram praticamente completamente dominadas pelo, por impérios maiores ou até por reinos médios, né? Dependendo do caso. Então, o que, que vai acontecer? Num determinado momento, nesse ano 1200 a.C., há a chamada dinâmica de invasão dos povos do mar, né, em que haveria uma chegada por parte de povos ocidentais e eles começam a ocupar algumas dessas regiões do Mediterrâneo Oriental. Cabe a gente lembrar, por exemplo, o próprio caso de Micenas, né, que está chegando aqui a Troia, e tem a famosa Guerra de Troia, que vai durar aí de 1400 a 1200 a.C., enfim. É, mas a própria, enfim, sociedade micênica, do ano 1200 ao ano 800 a.C., vai ser invadida pelos dórios, vai ser invadida nesse contexto da invasão dos povos do mar, e não há qualquer registro escrito nessa época. É a chamada Idade das Trevas da Grécia Antiga, né? Esse período de 1200 a 800 antes de Cristo. Né? Nessa época também se registram duas fontes bem importantes, as cartas de Amarna e as cartas de Ugarit. Ugarit, nessa época, era dominada pelo Império Hitita, só que o Império Hitita, lá para os anos 1200, como a gente vai ver, ele está em pleno, em franco desaparecimento, ele está se definhando fortemente. Então, o Ugarit pede, né, ajuda ao seu reino-chefe, enfim, mas esse reino-chefe também em colapso, que é o reino hitita, não tem condições de mandar do Rat ajuda para o Ugarit. Então, também o Ugarit vai se dispersando. É na cidade de Ugarit que vem o culto ao deus Baal. Né? Vamos discutir um pouco este culto ao deus Baal. Inclusive, eu acredito que nessa dinâmica podemos dedicar um pouquinho desse tempo, dadas as similaridades, dadas as aproximações entre a cultura mesopotâmica e a cultura hebraica, ou a cultura dos hebreus de maneira geral. Né? Mas sabemos, por exemplo, que um dos principais profetas a se levantar contra o culto do deus Baal entre os hebreus foi o profeta Elias. Né? A gente discute um pouquinho depois, não vou entrar em grandes detalhes, dadas as dificuldades de trabalhar com esse tema, e um tema muito ligado a um documento só. No caso, vocês conhecem o documento, é a tal da Bíblia Sagrada, né? Bíblia, que do grego significa vários rolos. Por um acaso, são vários documentos compilados ali que estão reunidos num mesmo grande livro, digamos assim, que foi unificado esse grande livro lá no século IV depois de Cristo, por aí. Né? Bom, depois nós discutimos um pouquinho sobre isso, a gente entrar nesses debates. Século IV, V, depois de Cristo, na verdade. Né? É, nessa época, enfim, dessa retração, é preciso entender, então, o que, que ocorreu em toda essa região do Mediterrâneo Oriental. Inicialmente, houve essa retração das grandes potências. E isso abriu um espaço para que surgissem novos, novas dinâmicas e os estados menores ou médios começassem a
se desenvolver. Né? Aqueles setores, por exemplo, aqui no caso dos acadianos, ou melhor, dos assírios, eles não foram de todo esmagados ou qualquer coisa do gênero. Tanto é que a gente vai. Esse é o Império Médio Assírio, depois a gente vai ter uma continuidade desse Império Assírio. Mas o que vai acontecer com esse Império Assírio? Ele vai se desarticular como unidade, ele vai se pulverizar em várias cidades-estado também. Né? E aí outras regiões, como, por exemplo, o próprio corredor sírio-palestino, né, que corresponde ao que a gente chama dos reinos de Israel e Judá, os futuros reinos de Israel e Judá, né, vai haver uma reconfiguração nesses espaços. Né, eles vão rearticular as sociedades palacianas, enfim, mas com bastante modificações. Depois a gente pode discutir isso. É, no caso da metalurgia, né, a substituição do bronze pelo ferro ela é fundamental. Inicialmente, o que é o bronze? O bronze é uma liga entre o cobre e o estanho, né? E o ferro é um material só. Né? Ao contrário dessa questão do cobre e do estanho, né, que tem fontes pouco numerosas e dispersas no contexto do Oriente Próximo, o ferro é mais abundante, ele é pulverizado e ele é mais acessível. Então, o ferro ele não precisa, né, de um Estado centralizado, né, de uma organização centralizada para organizar a logística de sua obtenção, o transporte, o comércio, enfim. A obtenção do ferro não depende de grandes centros de obtenção metalúrgicos. Veja uma coisa, quando a gente fala idade do ferro, idade do bronze, não significa que não existisse ferro antes, mas significa que as pessoas não sabiam, por exemplo, como chegar numa mina e fazer a extração desse ferro de uma maneira adequada. Né? Depois, dominada essa tecnologia para a obtenção do ferro, né, você tem uma redinamização desses impérios, né, ou dessas sociedades. Né? Há, inclusive, desse processo, o que alguns historiadores chamam de democratização da metalurgia, porque houve uma regionalização da produção e das trocas. Ou seja, já que o ferro eu consigo trabalhar em pequenos núcleos, em pequenas aldeias, com poucos artesãos, eu não dependo mais de um Estado tão centralizado, né, você conseguiu desenvolver essa tecnologia do ferro nesses estados que estão profundamente dispersos, que estão profundamente pulverizados a partir dessa crise do bronze tardio. Né? É, essas então, além dessas migrações dos povos, né, dos chamados povos do mar, que vão ter influências no Egito, o Egito vai dar uma segurada nelas, os hititas vão, né, se dispersar realmente, né, os Mitanni, como eu comentei, também vão sofrer fortemente, o que leva o Império Médio Assírio a dar uma respirada, né, e aí esse sistema de grandes potências e médios estados e pequenos estados, ele se desarticula, ele se reorganiza. Né? Do século X ao século VI a.C., houve uma homogeneização, né? Principalmente um quadro, né, cananita e uma diferenciação, né, com manifestações, né, articulações particulares nesse quadro cananita. Né? Nesse momento, há também o desaparecimento dos alfabetos. Como eu comentei com vocês, a Micenas passa pela chamada Idade das Trevas grega, né? Uma idade em que você tem muito pouco registro escrito, né? Entre os séculos XII e o século VIII antes de Cristo. Né? E nesse contexto, né, depois desse contexto, aparecem alfabetos que são alfabetos um pouco mais ricos, né, em palavras e que se constroem a partir de derivações. Em Ugarit mesmo, se desenvolve um alfabeto com 27 letras, né? Há experiências proto-cananitas e proto-siriaríticas
na virada do segundo ao primeiro milênio antes de Cristo, que são escritas, né, com muito poucos documentos, né, mas que registram que se passou de uma escrita extremamente reduzida entre os anos 1900 antes de Cristo, né, não 1900, entre os anos 1000 e os anos 900 antes de Cristo, passa de um conhecimento de escrita extremamente reduzido e praticamente só dominado pelos escribas, a consolidação de alfabetos bem requintados a partir de derivações. Né? Então, seria impossível que textos narrativos da complexidade, por exemplo, dos textos encontrados na Bíblia, né, porque são textos narrativos esses, né, seria impossível que eles tivessem sido produzidos na virada desse primeiro milênio, né? Na época do Salomão, por exemplo, na época identificada como a época do Salomão, embora já existissem relatos orais que lhe dessem suporte, mas esses textos foram escritos muito provavelmente bem depois. Né? O texto narrativo literário precisa de condições materiais e intelectuais mais complexos para conseguir se estabelecer. Outro elemento tecnológico que vai ser fundamental, a domesticação do dromedário, originário aqui da Arábia, e do camelo, né? Originário do platô iraniano. Né? O... Esses animais, como vocês sabem, permitem a travessia de longas distâncias no deserto. Né? E até então, o animal utilizado para fazer esse processo de comércio era o asno, era o burro. Né? O que se fazia? As pessoas andavam a pé, por quê? Preferia-se aproveitar todo o lombo do burro para levar as mercadorias a ter que usar esse lombo do burro como um mecanismo de transporte. Então as pessoas usavam, ficavam a pé, carregando o burro, o conjunto de burros, e nesse burro, nesses conjuntos de burros, né, nos asnos, estavam as mercadorias. Né? Mas com a domesticação do dromedário e do camelo, e o fato desses animais conseguirem armazenar grandes quantidades de água, né, permitiu-se um maior trânsito entre o próprio deserto, né, uma passagem pelo próprio deserto. Antes você só conseguia fazer essa navegação de tipo de cabotagem, ou uma navegação pelos rios, enfim. Agora, esses contatos que antes eram extremamente restritos acabam ficando muito amplificados, né? E os oásis e as cidades passam a ser frequentados. Vejam, a utilização do camelo e do dromedário também libera outros animais para a atividade militar. E, no caso, seria o caso do cavalo. Então, é fundamental. A cavalaria, até então, ela dispunha de animais como o asno, né? Que não eram tão boas para montaria, que não eram tão bons para montaria, não davam tanta estabilidade. Então, dentro de técnicas militares, a cavalaria não era muito utilizada. Né? Mas agora a cavalaria ganhou uma nova dimensão. Por isso que eu enfatizei tanto o fato dos cacitas utilizarem já o cavalo, tudo, na sua técnica de guerra. Né? É, bem provavelmente os cacitas conseguiam ter acesso a esse cavalo com mais frequência, né? Lembrando aí que os cavalos são mais desse. Era muito difícil ter esse acesso ao cavalo, né? O cavalo é um animal raro nesse período, né? Mas os cacitas conseguem usar o cavalo ali como tecnologia de guerra. A questão agrícola também se modifica. Né? Então, os, começa a se desenvolver sistemas irrigatórios, né? E bastante inovações técnicas nessa parte de, é, do plantio e do desenvolvimento, é, como posso dizer, desenvolvimento de terraças agrárias, do desenvolvimento da irrigação, né? Essa construção das terraças agrárias, ela passa a permitir a utilização dos espaços montanhosos.
Antes eu até usava os espaços montanhosos, mas de uma maneira muito sazonal. Agora, eu, ao devastar, digamos, a cobertura arbórea, cobertura vegetal original desses espaços montanhosos e construir essas terraças agrárias, porque agora com a minha tecnologia eu consigo conter melhor a terra, o bronze não conseguia conter tanto a terra assim, mas o, o ferro sim conseguia, né? É, isso permitiu que eu usasse com mais frequência esses espaços montanhosos e até diversificasse alguns cultivos. Né? Não só, eu começo a usar também os chamados canat, que são sistemas de irrigação subterrâneos que levam a água para lugares distantes, que evitam com isso, por serem subterrâneos, a evaporação dessa mesma água. Né? Então, o advento do ferro cria uma melhoria em termos tecnológicos muito grande. Né? Os elementos antifragmentados passam a ser mais importantes nessa crise de transição. E por isso que esse sistema pulverizado de poder pôde se desenvolver com tanta facilidade nesse quadro de transformações. Né? É, então a Assíria conseguiu, enfim, sobreviver de uma maneira mais premente por conta disso, a despeito de ter se fragmentado. Veja, também dentro dessa questão, a escavação de poços mais profundos também foi facilitada por ferramentas de ferro. Né? Isso daí permitia, né, a ferramenta de bronze não permitia essa escavação com tamanha profundidade, ao passo que as ferramentas de ferro já permitiam isso com mais, enfim, mais capacidade. Né? É, assim sendo, bom, cabe colocar também que as comunicações marítimas também se dinamizam, né? É, mas isso eu vou discutir um pouco mais quando a gente estiver discutindo o mar Mediterrâneo. Vamos voltar aqui então para os assírios. Então, é nesse contexto de fragmentação que se desenvolve esse, essa essa fragmentação assíria e depois essa nova ascensão assíria. Essa nova ascensão assíria vai se dar lá pelos anos 900 antes de Cristo, né? Razão pela qual eu preferi falar sobre esses temas agora, em vez de juntar lá com o pessoal que a gente estava falando de 2300 a.C., 3000 a.C., não. Melhor falar aqui o 900 a.C., mais próximo aqui ao outro espaço temporal. Bom, qual que é a cidade central dos assírios? Então, é essa cidade aqui de Assur, como a gente. Opa, esse mapa não a registra. É a cidade de Assur. Né? Além propriamente da cidade de Assur, você tem a cidade de Nínive, que vai ser construída alguns anos depois por outro personagem. Mas vamos explorar primeiro a cidade de Assur, que foi o espaço em que se desenvolveu a centralidade do Império Assírio. Né? Aqui temos o sítio arqueológico de Assur, tal como ele se encontra atualmente. Aqui seria uma representação de como seria esse templo de Assur, né, ao seu momento histórico. Não? Aqui um reservatório de água em Assur. Vejam, esse reservatório de água está atualmente no Museu do Pérgamo, lá em Berlim. Então, mostra-se aqui. Não sei se essa tecnologia já é o ferro, infelizmente não registrei de qual material é feito esse reservatório de água, mas a importância desse reservatório de água, né, ou dos reservatórios de água nessas regiões mais, digamos, ressequidas. Né? É, Vejam a questão do navio de guerra, né? Agora a gente tem, como eu comentei com vocês, novas tecnologias de guerra e a gente tem aqui uma representação de um navio de guerra sírio. Eu falei dessa dinamização das guerras via mar, via
E vejam, os assírios chegam até de, do, do Mediterrâneo Oriental. Era uma região que era muito estranha para os assírios em termos de, vamos dizer, paisagem. Eles não estão acostumados, eles estão acostumados com aquela paisagem mais, digamos, ressequida, né? E essas cidades do Mediterrâneo Oriental, elas não têm essa dinâmica, né? Então, foi uma grande novidade para esses assírios conhecer essas cidades aí do Mediterrâneo. Bom, vejam o que eu comentei. Agora são detalhes no palácio de Assurbanipal, em Nínive. Vejam, Assur era a capital, sempre foi a grande capital do Império Assírio. Só que num determinado momento, principalmente sob as mãos de Assurbanipal, criou-se essa cidade de Nínive, que virou um importante centro religioso do Império Assírio, né? Como eu comentei com vocês, havia aqui um triângulo, é dessa época também que se destaca a cidade de Arbela. Então, esse triângulo aqui é 60 milhas uma da outra. Isso aqui é um grande núcleo assírio. E é a partir dele que se organiza essa expansão assíria, né? Vejam aqui a tecnologia do cavalo e a tecnologia do carro. Tecnologia do carro permitindo duas pessoas na montaria. O que duas pessoas ficam numa posição de vantagem estratégica elevada, então ela consegue numa altura mais elevada e por meio de flechas atirar, né, contra seus inimigos, no caso aqui contra um leão. É uma representação também do poder, né, normalmente assírios aqui mandando umas flechas nesses cavalos juntos, atingir o pessoal ao longe. Com isso, eu tenho uma grande vantagem e a cavalaria vira uma tecnologia fundamental na guerra. Aqui são as portas da cidadela de Sargão II. Né? Sargão II teria sido o responsável, né, pelas incursões, no primeiro momento, Israel, né, as 10 tribos de Israel, ao norte lá da região é, identificada aí com os hebreus, enfim, né? E depois, no 701 a.C., seria o responsável pelas incursões sobre Judá, né? E poupando Jerusalém, mas é, teria sido responsável, por exemplo, por a devastação de Laquish, né? Mas, enfim, Sargão II, aqui estão os lamaçus, seria essa imagem desse leão alado, desse corpo de leão alado, junto com essa imagem imponente aí desse grande guerreiro, né? E geralmente ele ficava nas portas dos palácios, enfim. Aqui, ó, em Nimrud, o palácio de Assurnazirpal, né? Segundo, também conta com né? Esses lamaçus. Isso aqui é uma pena, gente. Isso aqui é o templo de Nabu, que recentemente foi explodido pelo pessoal aí do Daesh, né? Estado Islâmico, grupo terrorista fortemente financiado num primeiro momento por Israel, Turquia, até Estados Unidos, né? Mas depois
Alguns desses países tiraram seus apoios, né? Caso dos Estados Unidos, por exemplo, tirou seu apoio ao Estado Islâmico, né? Mas principalmente com o objetivo aí de destabilizar a Síria, de Bashar al-Assad. Isso é um assunto que o professor Lucas vai trabalhar com vocês na área de geografia, né? Bom, aqui uma tableta neo-assíria encontrada neste templo de Nabu, né? Uma tableta que contém aí esses cuneiformes neo-assírios. Também o portão Nergal em Nínive, na cidade de Nínive, também destruído aí, também bombardeado pelo Estado Islâmico, pelo Daesh, né? Na, em Nínive também os lamassus que segurariam esse portão Nergal e as muralhas de Nínive, né? Que protegeriam a grande cidade de Nínive, né? Nesse período contra incursões estrangeiras. Aqui, representações em alto relevo, agora no Museu Britânico, né? Peguei uma imagem aqui do Museu Britânico para mostrar para vocês essas imagens em alto relevo, com muitos motivos bélicos, como vocês conseguem ver. Até hoje, né, por conta desses motivos bélicos, a gente tende a associar muito esse Império Assírio a apenas esse motivo bélico, né? A gente, quando pensa no assírio, pensa na questão da guerra, enfim. E quando pensa no babilônio, pensa num império mais, digamos, cultural, numa coisa mais erudita, enfim. Ó, isso é uma autorrepresentação, isso não tem muita fidelidade, não, viu? Não exagere esse elemento guerreiro assírio em detrimento da questão Babilônia. A Babilônia também foi militarizada, a única questão é que a sua iconografia não reforçou esse elemento bélico, né? E como não tinha essa temática, associou-se a Mesopotâmia, ou melhor, a Babilônia, a esse elemento mais cultural, enfim, tá? Mas o que dá para colocar a respeito dos. Ah, aqui uma estátua do Pazuzu, um demônio ruim, né? Vamos deixar aqui claro uma questão. A palavra demônio vem de daimon, que é um espírito na concepção grega. A palavra demônio vem do grego, daimon. Então, para os gregos, podem existir os daimons bons e os daimons ruins. O Pazuzu, no caso, seria um daimon ruim, né? Uma figura negativa na perspectiva assíria. Né? Mas discutindo um pouquinho o Império Assírio, né? Eu comentei sobre esse domínio dos assírios sobre os povos hebraicos, né? Os hebreus. Gostaria de estabelecer só uma questão. Quando a gente olha um mapa como esse, a gente às vezes fala, olha o reino assírio, qual foi a extensão que ele tomou, né? As batalhas importantes que existiram, tal. Cuidado, isso aqui dá uma falsa impressão de que os assírios estiveram de maneira igual por toda essa região. Não é bem assim. O imperialismo assírio se configurou como um imperialismo de rede. O que eu quero dizer com isso? Né? Havia todo um circuito de pontos de dominação, entidades políticas com maior controle, entremeadas por linhas de ligação, às vezes estados tampões, né, com um vácuo de dominação. Então, às vezes você tinha um grande estado aqui, aí você tinha um grande estado aqui, um grande estado aqui, mas não necessariamente. Aí você tinha um estado tampão que permitia, né, ou que impedia algumas comunicações, enfim, não necessariamente essa presença síria se colocava em toda essa região, né? Não era uma totalidade regular. Né? Havia uma multiplicidade de relações de dominação em vez de um império territorial compacto, enfim. Né? A questão é que, no imperialismo de rede, raramente a conquista militar dá espaço a uma administração política complexa, né? E diretamente ligada ao sistema provincial, ao sistema local. Né? Então há sempre a necessidade de manter essa máquina bélica em constante funcionamento, sem nunca refluir. Não por um acaso, os assírios acabam sendo bastante
identificados com esse elemento bélico, né, que a gente vê aqui, por exemplo, nessa imagem aqui, que é uma imagem assíria, foi uma imagem ali em Nínive, mas que às vezes é colocada como única representação assíria, o que também é um equívoco, né? Um dos elementos que os assírios usavam nessa questão da expansão militar, porque imagina, você faz o imperialismo de rede, você não tem uma dominação local tão efetiva administrativamente falando. Então, qual que vai ser o recurso que você vai se utilizar para uma, digamos, para debelar algum tipo de revolta nacional que possa se desenvolver, né? Os assírios, de maneira geral, faziam um deslocamento cruzado, uma deportação, né? Eles até poderiam tentar uma assirianização da população conquistada, mas eles normalmente eles deslocavam a população. E como eles faziam isso? Eles não faziam um deslocamento unidimensional. Eles faziam um deslocamento que pegava o povo de uma determinada região e ia espalhando por todos os territórios dominados pelos assírios. Com isso, eles não conseguiam estabelecer laços de identidade, laços de solidariedade. Foi o que passou, por exemplo, com o reino de Israel, né? Que é identificado como esse reino que teria sofrido bastante aí na mão dos assírios. Né? Então, como esse império é um império multiétnico, ele exige que se dissolvam, que se diluam as identidades locais. Né? E o sistema babilônico é um pouco diferente. O sistema babilônico até tem esse deslocamento, mas é um deslocamento unidirecional. Então tem um povo que está num determinado local, eu mando todo esse povo para um outro determinado local. Né? Então aquele povo consegue manter ainda uma unidade, uma cultura, um elemento identitário. Né? É, e isso vai condicionar em grande medida elementos que a gente vai discutir sobre a Bíblia. Né? Bom, vamos discutir então como é que se deu esse processo, digamos, de diluição do Império Assírio. Destacam-se aí como grandes líderes desse Império Assírio o Sargão II, como eu comentei com vocês, é a dinastia Sargônida. Sargão II vai reivindicar aí a memória do rei Sargão da Acádia para se destacar. É da época dele que data, inclusive, os relatos do Sargão da Acádia, ou melhor, do Sargão, da história de Sargão, mas ele é um rei estrangeiro, então isso se percebe, por exemplo, no próprio relato, né, do Sargão, né, que coloca que ele não tem um pai definido, né, ele não conhece a figura do pai dele, né, então ele é um rei estrangeiro, ele não tem filiação certa, então ele precisa de legitimidade, a legitimidade que ele vai buscar vai ser lá na Acádia, né, ele vai tentar buscar legitimidade na Acádia para justificar a si mesmo. Um outro personagem bastante importante é o Senaqueribe. Senaqueribe, ele vai ter um conflito profundo com o pessoal da Babilônia. Perceba uma coisa, os assírios, de maneira geral, respeitavam bastante os babilônicos. Inclusive, na Babilônia, na Paleobabilônia, e inclusive da Babilônia cassita, havia cerimônias, né, ligadas aos cassitas, né, os cassitas que criaram ali os Kudurus também, que faziam esses registros, enfim. Essa Babilônia, eles tinham uma cerimônia de Ano Novo e de reconhecimento monárquico, real, enfim, que envolvia uma cerimônia com o deus Marduk. Os reis assírios, de maneira geral, respeitavam essa cerimônia e perpetuavam essa cerimônia. Havia um grande respeito por parte dos assírios. A gente vai ver, por exemplo, que o próprio Assurbanipal vai manter uma biblioteca, né? Uma biblioteca que não é uma biblioteca como a de hoje em dia, que você entra lá, pega um livro, tudo, mas uma biblioteca que ele vai ter as tabletas, né, de vários povos, mas principalmente dos sumérios acadianos.
Ele, inclusive, vai aprender sumério-acadiano, o Assurbanipal vai aprender sumério-acadiano, né, o que envolve uma grande pesquisa, porque, vamos lembrar, os sumério-acadianos já eram um povo antigo no período em que os assírios vão fazer isso. O Assurbanipal tem o seu governo entre os anos 668 e 626 a.C. Como que eu vou pegar ali nesse período, né, uma língua dos anos 2300, 3000 antes de Cristo? Houve uma grande busca, uma grande reivindicação dessas tabletas, né, como eu comentei em outro momento. Mas, enfim, é, voltando aí ao personagem sobre o qual antes falávamos, o Senaqueribe, ele vai ser o responsável pela, enfim, por uma maior instabilização das relações Babilônia-Assíria, né? Principalmente porque ele não vai prestar essa homenagem ao deus Marduk, né? E vai ser considerado por isso um rei ilegítimo, né? Um lugal ilegítimo por parte dos babilônios. Né? E aí, por conta disso, há um conflito, propriamente, que vai se estabelecer entre o Senaqueribe e a Babilônia. Vamos lembrar, então, antes do Senaqueribe, Sargão II destrói Israel em 721 a.C. 705 a.C. entra o Senaqueribe. E já Babilônia, há, há um século, está vivendo um período de bastante instabilidade. Nesse um século, sucederam-se 20 administradores locais. E os babilônios eram muito zelosos pela sua autodeterminação. Eles não gostavam que os assírios ficassem se metendo no seu governo. Mas mesmo assim, o Senaqueribe não reconhece Marduk, e ainda por cima, diante do não reconhecimento dele de Marduk, a Babilônia designa um rei para ficar no seu lugar. Aí ele manda o filho dele para lá, o que deixa as relações ainda mais conflituosas. E aí há uma guerra conduzida entre o Senaqueribe e os babilônicos. Né? Nessa guerra, o Senaqueribe destrói em grande medida a Babilônia. Né? E por conta disso, essa destruição de Babel, né, destruição dos elamitas e tudo, acaba desarticulando, né, tanto os elamitas, eles vão avançar aqui sobre a Babilônia, depois eles vão avançar sobre Susa, que é uma cidade elamita que fica aqui, né? Então os assírios eles vão ser brutais contra a Babilônia e vão usar o regime dos rios para inundar uma parcela da Babilônia. Né? O problema acontece quando morre o, o Senaqueribe. Ele deixa, por o relacionamento que ele tem, né, com uma mulher síria ou judia de nome Nakija, né, é, ele, ele tem um relacionamento com ela e há uma questão sucessória mal resolvida. Seu filho Assarhaddon, ele reivindica o trono, só que o seu irmão começa a brigar com ele. Né? E como uma forma aí de consolidar um poder, uma coisa assim, ele vai e chega a sair aqui de Assur, enfim, para dominar a civilização milenar egípcia. Então, esse Assarhaddon, para legitimar o seu poder e também um poder altamente questionado, né, é, vai dominar os egípcios, o que vai depois desembocar num grande problema, porque os egípcios vão se rebelar no momento seguinte. Mas, nesse momento, ele domina o Egito. Tá? Bom, aí destaca-se o governo de Assurbanipal. Assurbanipal, na verdade, ele vai conter ali uma tentativa de conspiração no Egito, né? Os seus serviços secretos
né, intercepta uma mensagem enviada ao rei da Núbia, né, o Napata, pelo então faraó que estava dominado aí pelos assírios, que era o faraó Necal, príncipe de Saís, né? É, vamos dizer assim, na verdade estou falando errado. O faraó estava em Napata, junto com o rei da Núbia. E o príncipe de Saís, que é o Necal, manda essa carta pro, pro, pro faraó lá em Napata, e aí isso é interceptado, essa carta é interceptada, e esse Necal é levado à presença do rei lá, Assurbanipal. E vejam, é, ele consegue, né, chegar e perdoar o Necal, né? Eu não sei, o Necal devia ter uma grande habilidade oratória, mas ele consegue fazer com que o Assurbanipal o perdoe e ele mantém realmente, ele vai corresponder a essa confiança e vai manter calmo o Egito, né? Vai evitar qualquer provocação, qualquer coisa do gênero, né? E depois vão haver alguns problemas, né? Porque vão haver sucessores que vão querer retomar aí a autonomia egípcia, né? E com os quais o Assurbanipal vai ter que se defrontar. Mas uma das coisas que o Assurbanipal vai fazer também é justamente desenvolver essa cidade de Nínive, né, como um grande centro, digamos, centro político. Né? E não só, ele também vai desenvolver aquela biblioteca que comentei, que graças a ela a gente tem os registros da epopeia de Gilgamesh. É dessa época os registros da epopeia de Gilgamesh, ainda que seja um registro em sumério acadiano, então que esteja relacionado a um rei realmente que existiu, que seria esse rei Gilgamesh, só que de uma maneira fantasiosa, né? E, o Assurbanipal ele vai retomar esses estudos antigos da Suméria e da Acádia e vai consolidar aí na sua grande biblioteca várias tabletas, né? Graças ao encontro dessas tabletas, a gente vê grandes pontos de contato entre a cultura mesopotâmica e a cultura bíblica, de maneira geral, né? A cultura bíblica hebraica. Eu vou dar um exemplo que eu não cheguei a mencionar na última sessão, mas que acho que dá para a gente registrar um selo da tentação Acade encontrado na cidade da Babilônia. Vejam alguns traços marcados deste selo, o que parece ser um homem e o que parece ser uma mulher junto a uma árvore e aqui serpente. Né? Então, é, isso remete a uma história muito conhecida por todos e todas. Né? Enfim, não por um acaso há esses pontos de contato. Se a gente entende que, no caso de Israel, houve nas 10 tribos de Israel uma completa dispersão dessas 10 tribos, e no caso de Judá, depois houve uma submissão desse reino de Judá aos babilônios, enfim, houve pontos de contato, e houve um contato profundo da cultura hebraica com a cultura babilônica num momento em que os hebreus ainda não tinham escrito seus relatos, dada a ausência de uma escrita uniforme, de uma escrita elaborada. Né? Alguém poderia dizer, o reino de Davi foi um reino enorme em termos, a gente vai discutir um pouco isso, o reino de Davi é, é bem provável que tenha se escrito sobre o reino de Davi já sob dominação dos persas. Então, o que se identificou como o reino de Davi, ou o reino de Salomão, né, que teria sido o reino de maior extensão, enfim, na verdade uma satrápia persa. Não diz muito respeito às extensões que realmente o corredor sírio-babilônico, ou melhor, sírio-palestino tinha no momento em que se identifica
a existência do Salomão, né? Mas, enfim, isso é um outro ponto que eu vou te explicar melhor quando a gente estiver falando de Hebreus. Para terminar, vamos falar dos caldeus, dos neobabilônicos, né? Por quê? O que acontece? Esses assírios, né, eles vão causar ali bastante insatisfação para os babilônios, como a gente estava discutindo, e os babilônios se aliam a um povo, né, que já estava em circulação aqui na região iraniana. Os babilônios se aliam a esse povo, são os medos, né, e junto aos medos, Nabopolassar vai infligir uma importante derrota às cidades de Nínive e Assur. E com isso, no ano 612 a.C., né, os povos medos tomam Assur e Nínive, junto com o apoio dos babilônios, que vão se revoltar profundamente, junto com o apoio das cidades na Fenícia, né, que vão também, né, dominadas pelos assírios, elas também vão se rebelar, e junto com a região dos elamitas aqui, a região de Susa, né? Essas regiões vão todas se rebelar contra a dominação assíria que se dava naquele imperialismo de rede, como a gente comentou, e em, em consonância com os médicos, né? Com os medos, melhor dizendo, há um processo de diluição do Império Assírio e volta-se ao domínio babilônico. Esse vai ser o último grande povo, né? Então, o Nabopolassar vai ser esse responsável, né? Mas quem vai se destacar muito nos registros históricos, principalmente por uma ópera do Verdi, né? E pelos registros bíblicos, inclusive, vai ser o seu filho Nabucodonosor, que vocês já devem ter ouvido falar. O Nabucodonosor é o filho de Nabopolassar, né? Enfim, o Nabucodonosor vai realmente expandir de uma maneira significativa os domínios dos caldeus ou dos neobabilônicos, né? Então, esse personagem, né, vai ser o responsável, por exemplo, pela ida ao corredor sírio-palestino e pela destruição da cidade de Jerusalém, né? Então, teria ocorrido esse processo lá nos anos 589 a.C., né, que seria esse chamado cativeiro babilônico, né? Então, no 589 a 587, melhor colocando, né? O 587 a.C., esse momento do chamado cativeiro babilônico por parte dos hebreus, né? E aí, só que esse cativeiro, esse deslocamento, né, dos hebreus, ele vai se dar de uma maneira unidirecional. Então, eles conseguem manter uma unidade religiosa e depois, quando eles vão escrever efetivamente esses textos bíblicos, os textos que compõem a Bíblia, eles vão, a partir da sua unidade religiosa, fazer esses relatos, né? Bom, tá? Pegando aqui. Aqui, novamente, o Museu do Pérgamo, a gente vê essa linda porta, o portão de Ishtar. Eu já comentei com vocês, Ishtar era a deusa ligada aí ao amor, à fertilidade, mas também à guerra. Vamos lembrar que os babilônios também têm esse elemento bélico muito forte, né? Vejam aqui um detalhezinho bastante importante da porta de Ishtar, né? Aqui já mencionei esse mapa mundi babilônico, né? Ele está mais bem situado nesse período histórico, entre os anos 750 e 500 antes de Cristo, né? Então, o que nós temos aqui? Aqui nós temos
um chamado Mahatu, que seria o oceano, né? Um oceano de sal que circundaria ali o mundo. Estamos falando aqui do mundo como um todo, tá? Há um texto aqui em cuneiforme que explica um pouco essa cosmologia, essa visão de mundo, né, é, babilônica, e há também algumas regiões ou províncias, né, nessas zonas triangulares que representam os limites do mundo babilônico, né, e aí, aonde existe esse limite aqui, é onde não dá mais para ver, então que seria um lugar de monstros, um lugar maravilhoso aí, um lugar fantástico, mas não fantástico no sentido fantástico, no sentido fantasioso, um lugar a qual não se pode ir, porque o sol nem chega, né? E aqui temos uma representação de Babel e do rio Eufrates. Quero vocês vejam aqui, ó, Babel, a Babilônia ficava no Eufrates. Aqui o que nós temos? Essa aqui seria a Babel, Babilônia, né? Aqui seriam umas montanhas, deve corresponder bem provavelmente a essa região montanhosa aqui, né? Aqui a gente tem vários povos, né? Aqui, por exemplo, a Armênia, a Síria, Der, Raban, enfim. Aqui nós temos o rio Eufrates, tá? Desaguando aqui em Marches, tá bom? Essa é uma tábua que representa o primeiro mapa mundi na perspectiva babilônica. Aqui os jardins suspensos da Babilônia. Vejam, aqui há uma coisa que deve ser pontuada. Isso foi uma representação desses jardins suspensos da Babilônia, e há uma historiadora chamada Stephanie Daley, ou Daley, que é ligada à Universidade, se não me engano, de Oxford, né? E essa Stephanie Daley, ela tem uma interessante hipótese a respeito do jardim suspenso da Babilônia. Vocês se lembram? Eu comentei que o advento do ferro permitiu o plantio agora em terraças agrícolas, né? É, Lembrem-se que eu tinha comentado isso na nossa aula de modo de produção asiático. Enquanto os europeus fizeram uma figuração no século XIX dos jardins suspensos da Babilônia como essa grande estrutura, romantizando, né, romanceando aí o que seriam esses tais desses jardins suspensos, né, porque eles seriam uma maravilha do mundo e tal, é muito mais provável que eles se parecessem com isso. Essa estrutura só é permitido criar a partir da questão do advento da tecnologia do ferro. O problema é o seguinte: não existem registros concretos de que Nabucodonosor realmente encaminhou os tais dos jardins suspensos pelos quais ele é tão conhecido, né? Então é muito pouco provável, na verdade, que esses grandes terraços agrícolas estivessem por lá, né? Os Quem discute esses jardins suspensos são Diodoro Siculo, que é um romano, e Estrabão, né? Normalmente, quando a gente ouve falar dos jardins suspensos, na verdade são de textos romanos e gregos já muito posteriores em relação à existência efetiva dos tais dos jardins suspensos da Babilônia, né? Então, qual que é a hipótese que essa historiadora Stephanie Dalley fala? Ó, nessa época, várias pessoas passavam pela Babilônia e não registraram nenhum tipo de jardim suspenso, não registrou, o próprio Nabucodonosor não reivindicou esses jardins suspensos, enfim, isso não foi registrado, né, como tal. Então, o que pode ser? Na verdade, essa tecnologia pode ter sido implementada por Assurbanipal lá em Nínive, entre os assírios. Só que os gregos e os romanos confundiam
os assírios com os babilônios o tempo inteiro, né? Dá para registrar, ó, veja, o próprio Heródoto. Heródoto é um historiador que a gente identifica com os gregos, mas ele seria um historiador greco-turco, mais ou menos, né? Ele vai no século V a.C. para essa região da Babilônia. Ele não fala de nenhum jardim suspenso na Babilônia, né? Então, é muito provável que seja uma confusão greco-romana e que esses jardins suspensos, na verdade, são os jardins suspensos de Nínive. Só que eles acabam chamando uma coisa pela outra, enfim, e aí a gente tem esse registro, ou melhor, né, essas representações de jardins suspensos da Babilônia, mas é bem pouco provável, né? Enquanto que em Nínive realmente existiam jardins suspensos, eles eram referidos como uma grande maravilha pelos seus contemporâneos. Então, é uma teoria muito bem elaborada essa dessa historiadora, né? É, também aqui uma representação da Torre de Babel, claro que fora da época, né? Estamos falando de uma representação de Bruegel, que é um pintor renascentista do norte do Renascimento, né? Então, essa Torre de Babel, né, que seria também desse período do Nabucodonosor, né? Seria uma torre com 215 metros de altura, onde se comunicariam todos os povos do mundo, já que todos os povos do mundo confluíam para a Babilônia que era importante, né, tinha se expandido para caramba, era um importante centro político, comercial, religioso, enfim, né? E, bom, com isso encerramos propriamente essa parte do Império Babilônico, né? Ah, mas como que o Império Babilônico caiu? Principalmente, né, assim como no caso assírio, a gente não tem muito registro de como eles foram decaindo, né? A gente sabe que houve ali brigas fratricidas e tudo, mas de repente a gente sabe que houve esse processo aí de muita instabilização dos assírios e aí a tomada de Nínive, de Assur pelos medos. No caso dos babilônios, né, há um registro um pouco mais, vamos dizer, mais preciso, né? Por quê? Porque os babilônios foram dominados pelo Império Persa, tá? Os babilônios perdem a sua independência, vamos dizer assim, a sua autonomia, a partir da conquista dos persas em 529 antes de Cristo. Cambises II vai ser o grande protagonista desta expansão do Império Persa, tá? Sobre a Babilônia, 500, falei 529, eu peço desculpa, 539 a.C., né? Enfim, agora para falar rapidamente dos hebreus, eu falei que não ia fazer um vídeo específico sobre isso, não vou fazer, vou falar aqui nesse vídeo, só para a gente fechar e a gente faz uma análise do documento, talvez. É, os hebreus então se estabeleceram nesse corredor sírio-palestino, né? É, Vou falar muito rapidamente sobre esses povos, né? Porque é isso, a gente tem uma grande dificuldade em trabalhar a história hebraica, porque houve durante muito tempo a ultravalorização de um documento, que na verdade são vários documentos, que foi tomado acriticamente como fonte primária. E, de fato, não é fonte primária. Ele precisa ser estudado dentro de uma perspectiva historiográfica. Ele é um documento histórico, ou melhor, uma série de documentos históricos, né? Hebreu significa o povo do outro lado do rio, usando como referência o Rio Jordão aqui, né? É, bom, vocês conhecem mais ou menos a estrutura desse texto que narra aí a, os hebreus, né, de maneira geral, que seria o Velho Testamento, o Antigo Testamento da Bíblia, né? Mas temos então o chamado Pentateuco, né, os 5 livros iniciais, os 5 livros ali anteriores aí da Bíblia, né? Então aí ficaria Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, né? São esses os 5 livros do chamado Pentateuco,
né? E o Gênesis descreveria, Gênesis, né, seria o nascimento do mundo, a criação do mundo, mas a gente vê fortes traços do Gênesis nos, na cultura suméria, na cultura assíria, na cultura babilônica. Por quê? Justamente por conta disso. Né? No momento seguinte, os assírios e os babilônios dominaram os hebreus, e por conta disso, os hebreus acabaram recebendo muitas influências dessa cultura. Veja, não é por um acaso que o profeta Elias vai brigar tanto contra o culto de Baal. Houve ali uma mescla também, porque a região de Ugarit fazia parte, né, a cidade de Ugarit fazia parte do império, né, desse império mesopotâmico, né, ou desses dois impérios mesopotâmicos, tanto a Síria quanto a Babilônia, e por conta disso ela foi muito influente, né, também entre os próprios hebreus. Então, aquilo era uma tentativa de você preservar o quê? O monoteísmo hebraico. Né? Porque, em contato com religiões politeístas, os próprios hebreus desenvolveram concepções enoteístas ou até politeístas. O que é o enoteísmo? O enoteísmo é quando você tem um panteão de deuses e um se destaca, no caso Javé. Né? Detalhe, vejam que o Deus do antigo, do Gênesis 1, ele é conhecido como Elohim. Elohim, em hebraico, as palavras masculinas, quando você vai vertê-las ao plural, elas terminam em im, justamente. Então, este não seria um Deus só, seria mais de um Deus. Não por um acaso, bom, isso eu vou deixar para análise do pessoal que ficar aí com a análise do primeiro e do segundo capítulos do Gênesis, em comparação com a epopeia babilônica de criação do mundo. Tá? Isso daí, a briga de Marduk com Tiamat, que foi explicitado na outra exposição. Bom, para a gente acelerar aqui. É, o Gênesis basicamente discute esse processo dos primeiros patriarcas, né? O Noé, o Abraão teria conduzido seu povo para Canaã, para a Palestina, né? E aí, no século 18 antes de Cristo, mais ou menos, eles teriam chegado a essa Palestina. Depois de Abraão veio seu filho Isaac, depois de Isaac, Jacó, né? E depois de Jacó, Israel, que daí é onde vem os nomes, né, de Israel, essas tribos do norte. Né? Mas o que nos interessa mais? Bom, em um determinado momento, o José chega e, sendo um desses 12 filhos de Israel, né, vai ser vendido por seus irmãos para o mercador egípcio. E no Egito, o José acabou se projetando tanto que ele vira até um faraó. Né? Então, ele chama os seus irmãos, né? Os 12 filhos de Israel, né? Então os outros 11 filhos, e ele chama esses filhos para se fixarem lá no Egito. Né? Esses 12 essas 12 personagens, né, teriam sido a origem das 12 tribos em que se dividiu Israel e Judá. Né? Israel em 10 tribos, Judá em 2 tribos. Né? Mas depois da expulsão dos Ixos, né, que podem ser os hititas, em 1580 a.C., mas deixemos com Ixos, a vida dos hebreus ficou um pouco mais complicada. Né? E aí eles começaram a ser perseguidos, pagar pesados impostos. Aí vem essa figura do Moisés, que tem uma história muito parecida com o Sargão da Arcádia. Né? E aí eles começam o processo de êxodo, de saída do Egito propriamente dito, né? E aí vem esse culto mosaico aí, né? A Bíblia fala que depois de atravessar Mar Vermelho, os israelitas chegaram à Península do Sinai, ficaram vagando 40 anos nesse deserto aqui, né? E aí eles chegam
a Palestina, né? Bom, é, aqui se estabelecem as leis, o culto javista, né, é mais estabelecido, enfim, e tem os tais dos 10 mandamentos, sobre os quais nós já discutimos um pouco. Vem um período aí de juízes e que seriam ali os escolhidos pelas tribos para comandar as guerras, preservar as crenças num único Deus, embora seja muito pouco provável nessa época, né? E talvez isso seja um registro posterior, justamente nesse esforço dessa comunidade depois do exílio da Babilônia, do cativeiro da Babilônia, de tentar retomar a sua cultura monoteísta, tentar reafirmar suas bases culturais monoteístas diante de uma influência cada vez maior do politeísmo ou do enoteísmo, né? Mas, enfim, vem lá grandes nomes como o rei Davi, né, que teria derrotado Golias, um gigante filisteu, né? E aí, comandados por Davi, os israelitas venceram os cananeus e tomam a cidade de Jerusalém, né? Tomando a cidade de Jerusalém, eles conseguem ali uma independência, e Salomão, que sucedeu Davi, governa de 966 a 933 a.C., né? E torna o maior dos reis de Israel. Aí que está, esse é o problema, né? Essa questão do Salomão ela é meio complicada, porque falam aí que esse império de Davi e Salomão seria muito extenso, mas como eu comentei com vocês, essa extensão talvez se dê porque o registro das histórias de Salomão tenha ocorrido no período da Sartrápia, tenha ocorrido no período da dominação persa na região, né? Então, enfim, quando o Salomão, né, esse rei Salomão morre, há uma questão sucessória a ser resolvida, né? É, esse reino unificado, né, seria supostamente muito extenso e tudo, e aí depois é, houve ali um problema. Por quê? O, ao norte, né, algumas tribos do norte, em Siquém, exigem um afrouxamento do jugo, né, que o Salomão, né, fazia contra eles. Veja, o Salomão ele supostamente ele favorecia mais o pessoal do sul, né, onde estava localizada Jerusalém, Jericó, enfim, e o pessoal do norte ficaria um pouco mais deixado de lado. E o seu sucessor, seu filho Roboão, passa por uma difícil questão sucessória, né? Essa reunião das tribos do norte exige, então, o afrouxamento desse jugo do sul, né? E aí, nesse contexto, aparece o seu irmão, Jeroboão, que está vindo do Egito, né? Bom, o Roboão recorre a uma assembleia com as pessoas mais idosas que aconselham que ele cedesse aos grupos do norte para o estabelecimento de uma estabilidade maior. Mas aí ele vai falar com o pessoal mais jovem e eles falam: não, não vamos ceder, não. Deixa o pessoal do norte. Então há uma cisão entre sul e norte e Roboão decide atacá-los, ao contrário do que o próprio Javé colocava. Tanto é que quando Javé se coloca contra esse ataque de Roboão, Roboão recuaria, né? Nesse momento, o Jeroboão começa a instalar templos em cidades como Dan, Betsaida, que são essas cidades ao norte, aqui, tá? E aí ele inaugura o período da apostasia, né? Então resgata o culto ao bezerro de ouro, né? Resgata o culto cananita ao deus Baal, vamos lembrar que é um culto aí de Ugarit, né? E aí o Reino do Norte, por volta de 922, não se afasta apenas, 922 a.C., não se afasta apenas de Judá, mas de sua perspectiva religiosa, né? Cria-se uma fragilização, uma fragmentação Israel-Judá, né? E aí que está. Na própria Bíblia é retratada essa região de Israel justamente por conta desses cultos a Baal, por conta dessa enfim, apostasia, dessa heresia que é colocada, né? É, esse reino de Israel é retratado de uma maneira mais negativa, né? Perspectiva
geográfica, é preciso registrar que o reino de Israel era mais amplo, espacial e demograficamente do que o de Judá, né? Num primeiro momento. E o reino do norte era um alvo de cobiça mais importante, né? Do que o reino de Judá. Não por um acaso os assírios foram primeiro para Israel e depois para Judá. Veja, as culturas agrícolas que existiam nessa região eram culturas o quê? Principalmente culturas ligadas às terras altas, né? Ao passo que no caso das culturas do Nilo ou das culturas mesopotâmicas eram ligadas às terras mais baixas, mas eram ligadas a culturas de terras altas, em que se plantavam basicamente uvas, né? Para a videira, né? As plantas centrais são as uvas, e azeitonas das oliveiras. Só que tanto a uva quanto a azeitona, essas duas produções, diferentemente da cultura cerealífica, né, da cultura de cereais que existia na Mesopotâmia e no Egito, elas dependem de uma manufatura para o processamento. Então, a uva para virar vinho e a oliva, né, a azeitona para virar azeite. Né? A base da alimentação desses povos é o pão. Né? Então, eles faziam trocas com o trigo, muito propício para o trigo. Né? Então, essa região do Reino de Israel, por estar inclusive numa região mais fértil, né, acaba sendo mais próspera e acaba desenvolvendo, por ser mais próspera, uma importante base manufatureira. Que aí em 721 a.C. é dominada, né? Ela controlava rotas de circulação fundamentais. Vejam aqui que essa região mais ao norte, ela está bem mais próxima aí de centros importantes, como a região aqui do Chipre, ou até o pessoal aqui da Fenícia, né? A Fenícia, que é um importante grupo aí de comerciantes, enfim. Então, nesse quesito, eles estavam próximos a centros mais importantes de comércio, numa região mais próspera, com uma base manufatureira melhor, com uma base demográfica e territorial maior, enfim, próximo a vales férteis e terras baixas, ao passo que aqui, como a gente vê, já tem um predomínio aí do deserto, por um lado, e de terras altas, por um outro, né? Então, o reino de Judá era mais fraco, economicamente falando, né? Tinha uma grande pobreza hidráulica, né? E as suas culturas eram mais arbustivas, enfim, né? É, Aí que tá. Então, quando a Bíblia menciona, o texto bíblico menciona Israel e Judá, ela vai falar de maneira negativa de Israel e vai falar de uma maneira positiva de Judá. Judá teria permanecido no culto monoteísta, ao passo que Israel teria aderido à apostasia. Né? É, Acontece que muitas vezes a Bíblia omite alguns casos. A gente tem, vou dar um exemplo, né? A, os manuscritos, né, as cartas de Laquish, escritas no século VI a.C., foram escritas no momento que Laquish é destruída pela segunda vez pelos babilônios. Vamos lembrar que os babilônios, ou melhor, os assírios, nos anos 701 a.C., destroem Laquish. E aí, no ano 587 a.C., são os babilônios que vão destruir essa cidade de Laquish. Né? É, Mas, de qualquer forma, há um problema que, como o texto bíblico é tão centrado em Judá e retrata o reino de Israel de forma negativa, ele, por exemplo, retrata Acabe, por ter se casado com Jezebel, que seria uma esposa estrangeira, enfim, ele retrata Acabe de uma maneira negativa, porque ele teria permitido a idolatria, né? Mas não menciona seus esforços, por exemplo, na Batalha de Carcar. Se vocês forem procurar Carcar, K-A, não, Q-A-R, Q-A-R, Batalha de Carcar, é uma batalha que o Acabe vai empreender contra os assírios. E esse esforço de guerra não contou com a participação de Judá. Ou seja, a Bíblia
ela é expressiva no que ela diz e no que ela não diz. Ela omite algo supostamente positivo realizado por um rei israelita. Por quê? Porque ela rejeita a dominação israelita. Né? E essa participação israelita na Batalha de Karkar é atestada por uma estela chamada Estela de Kurk, Kurkh. Tá bom? Então procurem Estela de Kurk e Batalha de Karkar. A Bíblia não registra a participação israelita na Batalha de Karkar, das tribos israelitas na Batalha de Karkar. Né? E Jehu, que no Obelisco Negro aparece como um tributário dos assírios, o Obelisco Negro relata esses conflitos e tudo, Jehu é visto positivamente, porque ele é de Judá. Só que Jehu aparece como tributário dos assírios e tem uma relação de subordinação aos assírios que é omitida pela Bíblia. Então, aquele que lutou pela independência, não se fala sobre essa luta de independência. E aquele que tinha uma relação de submissão, aí se omite também essa relação de submissão. Né? Então, vejam que as coisas têm que ser vistas é, nessa, nessa perspectiva. Por que se omite isso em relação a Jehu? Ah, ele acabou com a dinastia de Onri, né? Ele acabou com uma dinastia expansionista, ele resgatou a autonomia do reino de Judá, né, diante do reino de Israel. Né? Aí, por conta do Jehu ter contido essa dinastia de Onri, né, identificada ali com os grupos do norte, aí ele é retratado positivamente, ou melhor, as coisas negativas, né, a relação tributária que ele tem com os assírios não são colocadas. Né? Com a invasão assíria do ano 721 a.C., muitos dos israelitas foram deportados, mas nem todos saíram, né, da região. Então, o que acontece? Alguns deles foram para o sul. Há uma grande leva migratória do norte para o sul. A população de Judá, nessa época, decuplica. A partir dessa população, é possível que Judá ocupe, né, uma planície agricultável. E outra coisa, a população do norte, por ser mais urbana, por ser menos ruralizada que a população do sul, era também mais erudita, tinha mais acesso a grupos comerciantes, a outras referências, enfim. Então, houve culturalmente uma incorporação de diversos elementos escritos à cultura de Judá. Por isso que Judá mesmo reivindica Israel, né? Incorporando essa herança dos escombros do norte. Né? É, mas então, olha, com esses dados, né, no ano 701 a.C., Israel ou melhor, Judá é submetida, né, pelos assírios, e aí no ano 587 a.C., Nabucodonosor conquista Jerusalém e organiza de novo essa dispersão dos hebreus. Né? E aí eles ficam numa comunidade que é conhecida como uma comunidade diaspórica. Tá? Mas, basicamente, eles ficam à espera, né, de um retorno, enfim. E quando eles retornam, eles têm que tirar algumas das concepções politeístas que eles adquirem no contato com os mesopotâmicos. Esse é o motivo de porque a Bíblia tem tanto de Mesopotâmia. Bom, com isso eu encerro aí tanto hebreus quanto mesopotâmios. Para a gente finalizar de vez aí mesmo, vou fazer uma análise de documento, não tomarei tanto tempo. Acho que eu vou fazer o seguinte: eu vou ler esse e vou ler uma das cartas de lá. De Burraburiash a Amenhotep IV, de 350 a 1335 a.C. Essas são as cartas de Amarna. Essas cartas de Amarna estão situadas historicamente no tempo, no período da crise do bronze tardio
e do advento da Idade do Ferro. Então é aquele período de dispersão, de ruralização, né? Enfim, o Egito está contendo ali, está tentando conter o avanço desses povos do mar, né? Ao passo que a região que é Karduniash, que é como Acádia e a Suméria reunidas, ficaram conhecidas nesse período, né? É um período aí dos é, enfim, é um período, então, que é um rei mesopotâmico se reportando, conversando com o rei do Egito, né? Anafuvúria, rei do Egito, meu irmão, eles se tratavam sempre como irmãos, né? Uma forma de designar uma igualdade. Quando havia um caso de superioridade, aí o tom era outro, mas geralmente era como irmão. Anafuvúria, rei do Egito, meu irmão. Assim fala Burra-Buriash, rei de Carduniash, seu irmão. Comigo está tudo bem, convosco, sua terra, sua casa, suas esposas, seus filhos, seus nobres, seus cavalos, seus carros, que tudo esteja muitíssimo bem. Eu e meu irmão nos falamos e decidimos que, como nossos pais, deve ser como nossos pais, né? Tá com esse acento descabido. E como nossos pais também seríamos amigos. Mas agora meus mercadores pararam em Kinari e se encontraram em Tabu. Seus homens mataram meus mercadores e fugiram com o dinheiro deles. Eu mandei mensagem a ele: Kinari é vossa terra e seus reis são vossos servos. E em vossa terra foi-me feita violência. Castigue-os e devolva o dinheiro que eles levaram. E os homens que mataram meus servos, mate-os e vingue seu sangue. Mas se você não fizer, em outra ocasião eles destruirão minhas caravanas ou vossos mensageiros, e então mensagens cessarão de passar entre nós. E se eles negarem, saiba que Shumada cortou os pés de um deles e o manteve prisioneiro, e que Chutatna de Aco acertou o outro na cabeça e o tem diante de si. Faça com que esses homens sejam trazidos à vossa presença e cuide de mim na segurança. Como presente, estou lhe mandando uma mina de lápis lazuli. Mande meu mensageiro de volta rápido, que eu possa ser informado do bem-estar de meu irmão. Não retenha meu mensageiro. É, Deixe-o voltar rapidamente. Então, o que está sendo retratado aqui? Está sendo retratada uma relação de desconfiança. Por quê? Vejam aqui alguns dos elementos dessa desconfiança. Eles estão se tratando como irmãos, mas o Burra-Buriash está desconfiado com Amenhotep. Primeiro que os egípcios tinham uma concepção muito própria das coisas, né? Os egípcios eles estavam meio isolados, ao passo que o pessoal aqui da Ásia, como vocês viram nos mapas, enfim, eles já estavam mais acostumados com uma convivência constante com diversos povos. O Garite, Mitanni, Elam, Gútios, hititas. Então aqui você tem uma concepção mais diplomática, ao passo que aqui eles estão mais sozinhos. Eles têm uma concepção mais centrada neles mesmos, né? Então os egípcios, a gente vai ver que eles muitas vezes eles não querem nem saber do que está acontecendo ali na Mesopotâmia, qualquer coisa do gênero, né? E para eles pouco, pouco se importavam com isso. Mas veja uma coisa que é muito importante. Eu e meu irmão nos falamos e decidimos como nossos pais também seríamos amigos. Mercadores pararam em Kinari e encontraram com Arrutabu. Seus homens mataram meus mercadores e fugiram com o dinheiro deles. Né? Então, ele tem algumas certezas. Né? Kinari é vossa terra. Por que ele tem essas certezas? Se eles o negaram, saiba que Shumada cortou os pés de um deles e o manteve prisioneiro. Ou seja, ele tem os relatos de que isso ocorreu, talvez por fonte primária. Então, qual que é a desconfiança dele? Que, na verdade, foi o próprio rei do Egito que ordenou que fosse feita essa violência contra os, enfim,
os mercadores da, da, de Cardunhache, né? É, castigue-os e devolva o dinheiro que eles levaram. E os homens que mataram meus servos mate-os e vingue seu sangue. É a lei do olho por olho, dente por dente. Graças a ela você consegue comerciar. Se qualquer coisa for permitida, eu não consigo comerciar. Veja uma preocupação. Se você não fizer, em outra ocasião, eles destruirão minhas caravanas ou vossos mensageiros. E então mensagens cessarão de passar entre nós. O que isso significa? Se a mensagem para de passar entre dois reinos, significa que eles perdem a comunicação. Isso é pior para um processo de guerra, né? Então, veja, eles davam presente um para os outros, né? Mas mande meu mensageiro de volta rápido, que eu possa ser informado do bem-estar do meu irmão. Não retenha o meu mensageiro, deixe eu voltar rapidamente. Aqui está muito explícita essa relação de desconfiança que esse rei tem em relação ao rei egípcio, né? Por que que você está pedindo para que ele não retenha o mensageiro se você sabe que ele eventualmente vai cumprir com o acordo dele, que ele vai julgar de uma maneira isenta, tudo? Então, é, é provável aí que esse rei, enfim, esse rei, ele não esteja acreditando muito na narrativa do rei do Egito, né?